Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amo vocês, cada palavra de amor que falar. Amo vocês, toda vez que escutar. Amo vocês, quando vão se abraçar. Amo vocês, toda vez que perdoar. Amo vocês, por falar em amar. Caridade é doar, caridade é amar. Siga meus ensinamentos, que a vida vai melhorar. Olhe no Evangelho o que realmente é amar. Vocês são meus filhos, portanto são todos irmãos. Abracem com emoção, abrindo o coração, pois todos merecem perdão. Caridade é dor, caridade é amar. Agora vão trabalhar, teu dia eu vou lhes buscar. Quando aprenderes a amar, a casa é sua, comigo vão morar. Vinde alma caridosa, a quem tem fome alimentar. Dai o pão e uma rosa, para fome saciar. Com amor e humildade, descida da coroa, descida de caridade, ouve a voz em que ecoar. Jesus Cristo assim falou, se despe de princesa, Mãe Maria te mandou, nascer a mãe da pobreza. Vem pequena rosa Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, és simples Maria do Pão. Vem pequena rosa Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, és simples Maria do Pão. Senhor, fazer instrumento de vossa paz.
coisa celebre alegria. Onde houver trevas, celebre a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que sei consolar, compreender que sei compreendido, amar que ser amado, luz é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Emanuel. E a todos que estão hoje aí no Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, aos médios e aos frequentadores, né? E principalmente aos nossos irmãos espirituais que estão conosco, tendo esta mesma oportunidade, seja para trabalho, seja para tratamento ou para estudo, né? Que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre, e que possamos ter uma ótima noite, né? E um ótimo tratamento também. Hoje nós vamos falar sobre ressurreição e reencarnação. O que é a ressurreição, né? E o que é a reencarnação? E o que é que tem a ver esse tema ressurreição com relação ao espiritismo, né? Será que é realmente isso que a gente entende, né? Será que as duas coisas são a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? A gente vai poder hoje compreender um pouquinho sobre esse tema ressurreição e reencarnação, porque faz a gente compreender, né, o porquê que nós estamos aqui, faz a gente compreender o porquê que nós temos dores, sofrimentos e altos e baixos, e alegrias também, né? Então, vamos iniciando, a gente vai repassar alguns avisos, certo? Um deles é que a gente não se preocupe se demorar a chamar as fichinhas, tá certo? Se caso haja uma espera de uns 10 minutinhos ou 15 é normal, porque os médios estão também fazendo os seus tratamentos espirituais, tá bom? Se alguém quiser ler em casa, olhar no YouTube o tema que estará sendo abordado hoje, quem quiser anotar o tema, depois peça a Emanuel que ele repassa o tema que foi abordado hoje, tá certo? O YouTube tem muita coisa boa, tem muitos vídeos bons para a gente poder aprender também, tá bom? Então, vamos iniciando hoje, dando boas-vindas à irmã Nacilda Rosendo, que vai ajudar a gente hoje com esse entendimento do que é ressurreição e do que é reencarnação, tá certo? Seja muito bem-vinda, Nacilda, e a todas as irmãs que estão aqui conosco também pelo virtual, né? Que Jesus abençoe a todos e que possamos ter um bom tratamento também. Irmã, é com você, passa a palavra, tenha um bom trabalho. Ô, meu irmão, boa noite a todos. Boa noite a todos os irmãos que se encontram aí na sala do Ismael Ramos das Neves, em Alto Rodrigues. Boa noite a todos os trabalhadores e aos frequentadores, e também às nossas queridas irmãs, as nossas queridas irmãs que se encontram aqui na sala, Cristina, Sandra. Boa noite, minhas irmãs, e a você, Eduardo, a Gabriel, né, que está aí no comando, e boa noite a todos, né, que a paz de Jesus reine nos nossos corações, reine nos nossos pensamentos, na nossa vida.
hoje e sempre, com o poder de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Mãe Maria Santíssima, reine hoje e sempre nos nossos caminhos. Bem, meus irmãos, como o nosso irmão Carlos falou, hoje a gente vai falar vamos falar um pouco sobre o que é ressurreição e reencarnação. Esse capítulo, ele é longo, esse item, ele é muito extenso. E ele é do capítulo, do versículo 4 do capítulo 4 ao 17. Então, ele é muito extenso. Então, vamos fazer aqui um resumo, né? A gente vai fazer um resumo e falar um pouco sobre esse tema, sobre o que é reencarnação e ressurreição. Como eu falei para vocês, e repito, como os itens, ele é extenso, né? E a gente for ler todo, a gente vai ficar se perdendo e não alcançando um pouco o conteúdo do tema. Mas antes de fazer, de nós conversar sobre o que é ressurreição e reencarnação, eu vou fazer uma leitura aqui do livro Via de Luz, Psicografia de Franciscano Xavier, ditado pelo nosso irmão Emmanuel. A leitura é a 157, O Remédio Salutar. É titulado como O Remédio Salutar. E essa leitura, eu vou falar um pouco dessa leitura para que a gente possa compreender a reencarnação. Então, vamos lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Essa leitura, ela começa logo pela doença. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades, essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Isso é uma pergunta que agora está fazendo. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outros no próprio sangue.
Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo, nascente, foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a existência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato, em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar, para que estaremos na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. Bem, meus irmãos, eu achei muito interessante essa passagem e resolvi fazer essa leitura, porque falamos aqui sobre o remédio salutar. E fala das moléstias, das enfermidades. E também essas moléstias que a gente adquire de uma hora para outra, ela tem uma causa. E essa causa, muitas vezes, é no nosso íntimo, através dos nossos sentimentos, através do nosso pensamento. E inúmeras vezes essas doenças vêm, que é justamente mostrando que nós estamos em desequilíbrio, tanto mental como emocional. Então, esses desequilíbrios vêm, essas moléstias, essas doenças que aparecem no nosso corpo de uma hora para outra, é no fígado, é nos rins, é na coluna, é no coração, é depressão, enfim. Isso tudo tem um efeito, e esse efeito começa tudo no nosso íntimo. Quando vem jogar para fora no nosso corpo, o nosso íntimo já está estragado, já está só os farrapos. Por quê? Porque começou tudo dentro de nós, intimamente, e jogamos para fora. E tem muitas moléstias que nós trazemos como prova ou expiação. Mas para que a gente possa entender que um filho, né, muitas vezes a mãe tem 10 filhos, e esses 10 filhos tem um que é mais doente do que todos. Aquele espírito nasceu, aquela criança nasceu desde o nascimento, que vem trazendo um montante de doença, esse que muitas vezes a gente diz, meu Deus, como é que esse cristão sobrevive com tanta doença? É uma coisa, é outra, é aquela pessoa que fica sem ano, é uma coisa, é uma aparência, assim, que não tem, uma coisa apagada, que não tem vida, porque vive doente constantemente. Aí a gente procura entender o porquê que aquilo acontece, não com os outros, e só ele está doente assim para morrer, e passa trazendo essas moléstias, né? São provas, muitas vezes são expiações, e passa anos e anos e anos vivendo até completar o seu ciclo de vivência aqui com aquelas enfermidades. Para que a gente possa entender isso, vem o quê? Essa passagem aqui de ressurreição e reencarnação.
é uma passagem que é uma passagem que é do nosso irmão São João, né? Essa é uma passagem de São João, né? Outra é de São Mateus. A gente vai ver se a gente faz esses dois. Então, para que a gente possa compreender o que se passa conosco de enfermidade, as dificuldades, que a gente fica perguntando o porquê que isso está acontecendo comigo, o porquê que eu passo por determinadas coisas e outros não. Então, a gente vamos buscar essas respostas aqui, encontrar nessa passagem aqui de São João, quando Nicodemos pergunta para Jesus, que diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sobre o nome de ressurreição. Quer dizer, há muitos anos, desde o tempo, né, desde do tempo de Moisés, naquela época, muito antes de Jesus, eles já falavam em reencarnação. Eles sabiam que esses que era os judeus na época, eles tinham um entendimento maior, né, de que os outros. E eles ficavam assim se perguntando, tinha uma vaga ideia que de onde a gente veio, para onde a gente vai. E eles ficavam naquela ideia, uma ideia muito, muito vaga, né? A maneira deles pensarem na época. Mas eles sabiam de uma certa forma, nós ali, a gente ia e voltava. A gente ia e voltava. Eles, na maneira deles pensar, deles entender, eles entendiam, sim, que a gente, de uma certa forma, nós tivemos outras vidas, da maneira deles, que diz assim: só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditava nela. Isso hoje, minha gente, continuamos dessa maneira. Quantos irmãos nossos pensam dessa forma? Morreu, acabou. Vamos aproveitar tudo que a gente tiver de fazer aqui e vamos fazer para aproveitar, porque se a gente morrer, se acaba tudo, ninguém vai ver mais ninguém, ninguém vai mais se encontrar com ninguém. Ainda se continua com essa mesma ideia. E tem outros que já acreditam que existem outras vidas, que tivemos outras vidas depois dessa. Então, as ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Então, naquela época, os judeus, eles eram umas pessoas, como a gente fala, umas pessoas letradas, as pessoas que tinham conhecimento, né? Era como fosse era a lei, os doutores da lei naquela época, né? E eles, da maneira deles, como eu falei e repito, eles ficavam com aquela ideia que alguma coisa acontecia, que existia um corpo e existia uma alma, como eles se referiam, uma alma, um espírito, que fizesse ligação com o corpo. Mas eles não sabiam, eles tinham só aquela ligeiros pensamentos, mas eles não paravam para entender como poderia acontecer aquilo, né?
Então, eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver. Isso que eu acabei de falar. Eles sabiam, eles tinham aquela ligeira impressão e aquela que alguém que está vivendo agora já viveu. Alguém que está vivendo agora pode viver amanhã, né? Ter outra existência, sem se dar uma conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Quer dizer, eles passavam aquilo na cabeça deles, mas eles não paravam para pensar como poderia acontecer isso. Parar, pesquisar, olhar, né, procurar saber. Eles não paravam. Eles só aceitavam aquelas coisas que vinham na mente e por ali se conformava, né, com aquilo. Então, designava pela palavra ressurreição, né? Ressurreição. O que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Então, na época, eles falavam de ressurreição pelo fato que eles viram acontecer com Lázaro, né? Com a filha de Jaime, né? De Jairo, né? Com a filha de Jairo, com Lázaro, com aquele outro, teve outro também, que também Jesus, né? Quando estava nas algas, na beira do rio, que ele foi chamado, que era o filho, que eu não estou lembrado o nome agora, que pediu para o mestre ir, né? E ele foi a filha de Jairo, né? Isso aí. Então, teve 3 casos de que eles presenciavam, né? Aquilo que Jesus fez, e eles diziam que aquilo era, eles levavam aquilo como se fosse uma ressurreição, né? Uma ressurreição. Mas, na verdade, aquilo não estava sendo a ressurreição. Jesus, com o seu poder, que ele tinha e tem e terá sempre, é que trouxe Lázaro dos mortos, porque ali Lázaro sofreu um ataque, uma doença que ele, um ataque, uma doença que ele tinha, né? A catalepsia e a letargia, que agora não vamos falar sobre isso, mas para a gente entender, que é esses ataques que as pessoas têm, que ficam como morta, e aparentemente está morta e enterram. Então, Jesus sabia que nenhum dos 3 estava morto, que jamais Jesus vai desfazer de uma coisa que seu Pai, nosso Pai, Criador, fez. Ele jamais ia passar por cima de uma ordem do seu Pai, do nosso Pai Celestial. Então, mas para que Jesus pudesse dizer, levanta-te, Lázaro, sai daí, né? Levanta-te. Pegou na mão da menina e mandou ela levantar. Pegou também, mandou o outro filho de outro também, né, acordar, porque ele sabia que ele estava em estado de sono, era como se fosse um sono profundo. Ele não estava morto. Alguma coisa ainda batia lá, alguma coisa mexia ainda dentro de si, uma célula ainda existia uma ligação do corpo físico com o espírito. Então, ele não estava totalmente desligado, o corpo do espírito, porque ainda existia uma vibração grande ali, né? Ali uma ligação grande, e ele sabia que aquele corpo não estava morto, aquele corpo ainda tinha vida, aquele corpo ainda tinha fluidos vitais ali, só estava fraco. Então, quando se viu isso, aí disse, não tem a possibilidade de ressuscitar dos mortos. Não, ressuscitar dos mortos não tem como ressuscitar dos mortos. Como é que uma pessoa enterra uma pessoa, aquela pessoa entra em estado de decomposição, vai apodrecer, né? Passa por todo esse processo, do pó a gente veio, que é matéria,
Nós somos matéria aqui, a carne é matéria. Então, se a carne é matéria, ela volta para a matéria. A matéria o que é? A mãe terra. Então, a mãe terra recebe este corpo que pertence a quem? A ela. Então, como é que um corpo que entra lá, é feito todo aquele processo, e passa anos e anos e anos e anos, e quando pensa que não, para nascer de novo, ressuscita. Não tem como. Então, quando o Espiritismo ele chegou, ele está explicando tudo isso, mostrando a diferença que existe entre ressurreição e reencarnação. Mais para frente diz assim: com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo, que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Quer dizer que o que a gente acabou de falar não tem condições. Sobretudo quando os elementos deste corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. Quer dizer que já não existe mais. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito. A vida corpórea, mas em outro corpo, novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, sim, explicar-se a Lázaro, que eu falei da agorinha, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conhecia seu pai e sua mãe, João podia, pois, ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Bem, meus irmãos, para que a gente possa entender, como diz aqui, Elias, João Batista, na atual reencarnação dele como João Batista, tinha sido Elias. Mas como? Elias, que foi, já veio aqui, já morreu, enterrou-se. Como é que ele voltou agora? E agora o nome dele é João Batista. E o corpo dele é totalmente diferente do de Elias. Essa aí, meus irmãos, é a reencarnação. É quando nós completamos o nosso ciclo aqui nesse plano físico, cumprimos os nossos deveres, os nossos compromissos e retornamos à pátria espiritual. Quem retorna à pátria espiritual é o espírito. O espírito retorna para casa. E o corpo retorna para a Mãe Terra. A recebe e ali vira em matéria. Por quê? Porque esse corpo aqui, ele foi preparado para receber um espírito. Então, hoje eu sou Nacilda, estou aqui num corpo feminino. O espírito vem com a permissão divina, reencarna, a mãe passa por todo aquele processo de gestação, tem todo um processo reencarnatório, todo um processo. O processo primeiro começa no plano espiritual. No plano espiritual tem todo um planejamento para aquele espírito poder voltar novamente com a permissão divina para cumprir os seus compromissos. Aí você diz assim, minha irmã, mas que compromissos são esses? Compromisso, meus irmãos, que hoje eu estou aqui como Nacilda,
falando aqui para vocês, mas ontem no passado, lá em outra existência, eu fui, mas não estava como Nacilda. Eu não estava nesse corpo, eu estava em outro corpo. Poderia ser um corpo de homem, poderia ser um corpo de mulher, né? Mas não era esse corpo. Mas o espírito é o mesmo. O espírito não morre, o espírito é eterno. O espírito retorna para a pátria espiritual, que lá é a nossa verdadeira morada. Aqui nós viemos, estamos aqui, para quê? Para que a gente possa nos reajustar com as leis divinas. Aí a gente diz assim: ah, mas o que foi que eu fiz para estar me reajustando com as leis divinas? O que foi que eu fiz? Rebeldias. Eu fui desobediente às leis divinas. Deus nos criou simples e ignorantes, mas Ele não nos criou, não somos que Ele nos criou, mas Ele não nos criou, que faltou a palavra agora, Ele não nos criou para que a gente possa seguir o mal, fazer o mal. Ele nos criou simples e ignorante e nos deu a liberdade de a gente escolher o caminho a seguir. Só que Deus, na sua infinita bondade, como todo outro pai, sempre espera que o filho siga um bom caminho, para que amanhã seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa boa. Mas o que é que nós fazemos? Tomamos destinos diferentes, mesmo que ele nos aconselha através dos seus ensinamentos. Aqui, meu filho não é assim, minha filha não é assim. Mas o que que a gente faz? Entra por um ouvido, sai por outro, do mesmo jeito como faz os nossos pais encarnados, nossos pais de sangue. Nos dá conselho e a gente ignora, sai daqui, entra aqui e sai por aqui. Quando a gente quebra a cara lá na frente, que se dá mal, aí lembra do conselho que os pais dizem. Aí é tarde. Do mesmo jeito, é Deus, nosso Criador. Ele nos dá conselho constantemente, mas a gente continua na nossa rebeldia. Então, ele nos criou, somos criação dele para o bem. Agora, nós é que escolhemos o caminho a seguir. E inúmeras vezes, o caminho que a gente escolheu não foi caminhos bons, foi caminho destinado para o mal. E daí foi aonde se gerou as dívidas com as leis divinas. Né? E aí começou a geração de débitos nosso com as leis de Deus. Então, renascer de novo para que eu possa me reajustar com as leis de Deus. E não saio daqui enquanto não pagar até o último centavo. Mas como é que eu pago essas coisas? Como é que eu estou devendo que eu não sei, né? Porque muitas vezes a gente dá uma de doido, né? A gente dá uma de doido, que dá uma de inocente, e ai, eu não sei o que foi que eu fiz, e o que é que eu estou devendo, né? Porque a gente fica sempre procurando se sair, né? Se achando inocente, mas que de inocente a gente não tem nada. Aí diz assim: o que é que eu estou devendo? Por que que eu estou passando isso? Aí é onde entra aquela leitura que eu li lá no início de Vinha de Luz, que muitas vezes as moléstias que a gente traz no couro para passar aqui, para enfrentar, são os estragos que nós causamos em vidas passadas. Vocês acreditam ou não, meus irmãos, mas é dessa forma. Nós causamos danos em vidas passadas. E temos que voltar aqui. E só voltamos através de quê? Da reencarnação. Não é da ressurreição, não. Que se o espírito ficasse trancado dentro daquele baú, lá no cemitério, dentro de um caixão, lá dentro, preso ali,
como muitos ficam, mas aí é outra história, viu? Como é? O espírito é livre. Não tinha condições desse espírito se reajustar. Então, a reencarnação é um presente divino que o Deus, nosso Criador, nos dá para que a gente volte para nos reajustar com as leis de Deus. Mas para que esse processo aconteça, para que o espírito volte, passa por todo aquele processo que eu falei lá atrás. Existe todo um planejamento no mundo espiritual. Tem um setor no mundo espiritual, que é um laboratório, que eles são justamente esses trabalhadores que é destinado só para trabalhar o processo reencarnatório. Porque nós, espíritos, quando estamos lá, nós estamos nos preparando para retornar. Aí vai escolher a mãe, vai escolher o pai, vai escolher a família, vai escolher aonde quer morar, em que família vai ficar. Quando a gente pode escolher, né? A gente já pode, tem momentos que a gente pode escolher. A gente fica, olha, seu pai vai ser, eu escolho fulano de tal, que foi meu inimigo, agora passado e prejudiquei muito, e agora vem como pai. Então, tem todo esse processo. Aquele casal que mora naquela casa, naquela família, naquele lugar, naquele estado, naquele país, vai receber Narcilda Rosendo, que está para reencarnar, uma hipótese, né? Então, aquela família pode ser rica ou pode ser pobre. Se for rica, eu vou passar por uma missão grande, uma expiação, uma missão grande, porque tem a riqueza na frente para enfrentar. E se for pobre, também tem uma missão também para cumprir diante daquele momento que aquele espírito eu me encontro, que é de não me revoltar por ser pobre. E nessa reencarnação, eu posso trazer o quê? Comigo, um defeito físico. Muitas vezes, do nada, a criança nasce boazinha. Mas, menino, fulano nasceu bonzinho e deu uma dor, ficou deficiente. O fulano era boazinha. Caiu uma queda, ficou paraplégica, mas por quê? Teve um momento, tinha um momento daquilo acontecer, para que aquele espírito ficasse daquela forma, para que adiante daquele quadro que ele se encontra, ele quitasse com as leis de Deus. Outros vêm, como citei lá no início, com muitas enfermidades, é coração, é não sei o quê, é rim, é falta de ar, é pulmão. Menina, é uma série de coisas. Mas por que que aquela pessoa vem? Será porque aquela pessoa vem? Passando é porque aquela pessoa, ai meu Deus, menina, olha, fulano está tão mal, fulano, o bichinho é tão doente. A gente sensibiliza, sim, claro que a gente fica sensibilizado. Mas a gente sabe que aquela criança não está passando aquilo por acaso. E aquela criança, aquela enfermidade que está reinando ali, aquela criança está passando, aquele espírito, inclui pai, mãe, a família todinha, porque no processo eles estão incluídos também. Então, antigamente, os judeus, ele entendia que o espírito existia, que aquela ideia vaga deles, mas, né, eles passavam aquilo pela mente deles, de que alguma coisa tinha o corpo, a matéria, e tinha um ser, uma alma, né, um espírito. Mas eles não se aprofundou de procurar saber como era que isso podia acontecer. Então, existia um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos, né? Então, Nicodemos chegou até Jesus, ele, naquele tempo,
os judeus, os fariseus, né? Os fariseus, que eram os homens da lei, naquela época, eram considerados sábios, eram considerados os homens que faziam as leis, e eles não podiam, né, assim, diretamente se encontrar com Jesus, assim, para todo mundo ver. Então, eles iam se encontrar com Jesus às escondidas, né? Então, de à noite, Nicodemos saiu, foi se encontrar com Jesus, né, às escondidas, e fez essa pergunta a Jesus, que disse assim, Jesus lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus. Foi Nicodemos que disse para Jesus. Assim, quando ele se encontrou com Jesus, né, à noite, né, quando não tinha mais ninguém, ele dava as escapulidas e ia se encontrar com Jesus. Porque se os outros vissem, ele sofreu uma pena grande, né? Eles podiam ser perseguidos, eles podiam até ser mortos, porque eles estavam seguindo Jesus, né? Então, ele perguntou, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então, eles acreditavam em Jesus, eles acreditavam no que Jesus dizia, eles acreditavam no que Jesus fazia, mas eles não podiam expor, né? Eles não podiam expor. Aí ele foi de Jesus e lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos disse assim: como pode nascer um homem que já está velho? Né? Porque ele ficou encasquetado. Como é que. Porque Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas ele ficou: poxa, como é que vai nascer um homem alto, grande? Como é que essa pessoa vai nascer de novo? Então, Jesus aí disse assim: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele reentrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Nicodemos, né? Foi o que passou na cabeça de Nicodemos, Nicodemos disse a Jesus. Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espantes do que eu vos disse, que é preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem de onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do espírito, que é a reencarnação, né? Que se chama a reencarnação, como diz aqui, que Jesus disse, não vos espante do que eu vou te dizer, que é preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer. Ele sopra onde quer, ouve sua voz, mas ele não sabe nem para onde vai, nem sabe de onde é que vem. E realmente, quando o Espírito chega, ele não sabe de onde é que vem, nem sabe para onde é que vai. Porque hoje a gente reencarnou aqui, em Poço Branco, na cidade de Poço Branco, Rio Grande do Norte, Brasil. Mas na próxima reencarnação, eu não sei. Eu não sei quando eu desencarnar, que eu sempre digo assim, quando eu pegar o beco, eu não sei para onde é que eu vou. Eu não sei. Mas quando eu chegar lá, eu também não sei para onde é que vai ser destinada a minha próxima reencarnação. Eu não sei. Será que eu vou vir para Poço Branco novamente? Ou não sei em que país, em que estado, em que cidade,
Em que família? A gente não sabe, né? Aí diz assim, Nicodemo lhe respondeu, como isso pode se dar? Aí Jesus lhe disse, que sois mesmo mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos e que não testemunhamos senão o que vimos. Entretanto, vós não recebes nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me creres quando vos falo das coisas do céu? Quando Nicodemos diz isso, como isso pode se dar? Jesus respondeu que naquele momento Nicodemos não estava em condições de compreender. Não estava em condições que Jesus silenciou-se. Ele não falou mais nada. Ele apenas disse que ele, como mestre em Israel, e ele estava ali ignorando essas coisas, imagine quem não era mestre. Imagine quem não tinha entendimento nenhum. Como é que Jesus ia falar de reencarnação? Como é que Jesus ia dizer, né, que como é a reencarnação? Não, ele não ia falar porque não estavam preparados para compreender. Se Nicodemos era um mestre das leis em Israel, não compreende, imagina o resto. O resto é que não compreendia mesmo. É que eu não entendia como até hoje não entendo quando a gente fala em reencarnação. Tem muitos que ignoram, tem muitos que dizem que é mentira, que morreu, acabou-se. Outros morreu, vai ficar lá dentro, não sei quantos anos ali, preso ali, esperando a ressurreição. Quer dizer, ainda vivem presos nesses pensamentos, nessa maneira. Morreu, acabou-se. Outros ficam ali esperando a volta do Messias, a volta de Jesus, né? E fica anos e anos e anos, como já teve relatos aqui nesses estudos, que teve um crente que ficou 70 anos preso dentro do caixão, dentro lá, esperando a volta de Deus, a volta de Jesus, porque foi como ele acreditou. E quando ele estava esperando o retorno de Jesus, lá preso dentro da catatumba, lá dentro do caixão. Então, quando ele veio se deparar com a realidade ele já tinha passado 70 anos. Aí foi da vez que ele caiu na real que aquilo era uma fantasia, que não tinha como ele ressuscitar. Porque ele olhava, via os restos mortais dele, que eu acho que nem existia mais. 70 anos já tinha se acabado tudo. Mas o espírito estava. E o espírito poderia se deslocar dali e ir para outro canto. E foi aonde ele saiu dessa situação, quando ele deu conta que ele estava ali. Então, ele voltou para o plano espiritual e lá foi que, se ele teve permissão, voltou para a Terra, sim, mas não voltou ressuscitado, mas sim reencarnado. Então, meus irmãos, quando diz assim, o pensamento de João Batista era Elias, e o que os profetas poderiam reviver sobre a terra encontra-se em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas relatadas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de ir a combater. Como combateu tantas outras, longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a colocou como princípio e como uma condição necessária, quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espante do que eu vos disse, que é preciso que nasça de novo. Então, é preciso, sim, que nascemos quantas vezes for necessário. Enquanto nós estiver devendo aqui, enquanto não sairmos livre daqui, sem dever nenhum centavo, precisamos sim retornar. Porque o que estamos devendo são os erros, nossos erros, né? As nossas falhas que a gente pratica aqui.
alimentando o quê? O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, para que a gente não precise mais voltar, é preciso que a gente combata dentro de mim esses três inimigos. Então, a ressurreição era como eles falavam antigamente. Existe, não tem condições de o corpo renascer dos mortos, mas tem como renascer, o espírito voltar, como reencarnação, né, em outro corpo. Essa foi a mensagem, espero que eu tenha passado alguma coisa, que vocês tenham entendido, meus irmãos, que tem hora que dá assim, uma certa... É porque ele é grande esse negócio aqui. Mas eu espero que tenha compreendido um pouquinho. Então, eu passo para o nosso irmão Carlos, para ele completar aí, meu irmão. Me ajuda. Ok, minha irmã, o áudio tá ok? Ó, Pronto. Então é isso, meus irmãos, né? A gente vê que ressurreição, né? É, ressurreição como é que como bem a irmã falou, ressurreição é quando o espírito volta para o mesmo corpo que ele tinha. Ou seja, é uma coisa que não faz sentido, né? Como bem a irmã falou, como é que a gente usa um corpo, morre fisicamente, quando acontece essa morte física, não existe mais as energias, os fluidos que unem o espírito com o corpo vai se decompondo, vai se desmanchando, apodrecendo, e o espírito volta para o mundo espiritual. Lá ele vai ter uma nova vida, uma vivência, vai se preparar para reencarnar. Então ele não pode usar o mesmo corpo que ele tinha, porque o corpo já não vai existir mais. É só a gente ver o exemplo de quem é cremado, virou cinza já em minutos. Como é que ele vai usar aquele corpo? Não tem como. Ele pode sim, através da reencarnação, como bem a irmã falou. Depois de um tempo que ele se recompor, que ele se restabelecer, que ele se equilibrar no plano espiritual, for resgatado, for tratado, estudar, se prepara para reencarnar agora no novo corpo. E aí vem num novo corpo. Pode vir como mulher, como homem, numa outra região, né, em um outro estado, que fala uma outra língua em outro país, né, com doenças ou sem doenças, como o Bergman falou, porque vai de acordo com o que a gente fez em vida, o bem ou o mal, e no plano espiritual também. Né? Então, não tem como a gente voltar para o mesmo corpo que tinha antes, mas a gente pode voltar para o novo corpo. É a reencarnação, como bem a irmã falou. Né? Então, o espírito volta para o corpo, mas não o antigo, mas sim um novo corpo, agora com novas necessidades, com novas situações, porque a cada reencarnação são situações diferentes, necessidade diferente, corpos diferentes, né? Contas vão se acumulando, e aí o espírito é o mesmo, o conhecimento é o mesmo, mas muda o corpo. Né? Então, muito obrigado, minha irmã. É um tema importante, porque, como bem a irmã falou, faz a gente entender que nós não somos seres angelicais, não. Nós temos erros e acertos. Então, muitas vezes, a gente se acha coitadinho de tudo e se esquece dos erros que a gente fez, né, com nós mesmos, né? Não vamos nem falar com relação aos outros, mas com nós mesmos, né? Sentimentos ruins, pensamentos ruins que a gente vai alimentando e faz mal a gente mesmo, né? Quando chega ao ponto de fazer mal a alguém, ao próximo, é porque nós já como bem irmã falou, já estamos doentes, né? A gente já não aguenta mais e tem essa necessidade de influenciar o outro, contaminar o outro com a nossa raiva, com o nosso mau pensamento, né? Então, isso aumenta mais ainda a necessidade da gente reencarnar cada vez mais. Como bem o Cristo falou,
né? Não sairás daí até que não tiver pago o último centavo. Esse último centavo são as reencarnações, né? Então, não tem como a gente viver sem reencarnações com o mesmo corpo, né? Como bem a irmã falou, porque é matéria. A matéria, quando acaba aquele fluido, o fluido, a energia que une o espírito com o corpo, ela vai se decompor, ela vira pó, e aí o solo, os bichos vão se alimentar disso. E aí isso é uma ação natural, né? Um ciclo natural da vida em si. É assim com os bichos, é assim com a gente, e sempre foi assim. Mas como bem a irmã falou, naquela época a gente não entendia, a gente não compreendia. Hoje, graças ao conhecimento dos espíritos, a doutrina dos espíritos vem alertar, vem abrir mais a nossa mente. É uma nova revelação. Ensina a mesma coisa que era ensinado antigamente, só que agora com um novo jeito de ensinar, e a gente já tem um preparo, né, para entender de uma nova forma, né? Antigamente, para explicar essa questão da matéria, que não tem como usar o mesmo corpo, porque vai se decompor, porque não tem mais os fluidos e por aí, para ensinar isso antigamente, há 3.000 anos, 5.000 anos atrás, era muito difícil. Por isso que o Cristo falava por parábolas, ensinava por parábolas, por histórias, porque era o nível de entendimento daquela época. Muitos de nós, né? Muitos de nós, a gente não pode aí tirar essa ideia, essa possibilidade, porque muitos de nós estávamos lá. Então, se hoje a gente compreende de um jeito, mas antigamente a gente não compreendia, em outras reencarnações, em outros corpos, em outras matérias, né? É só a gente ver hoje a geração, os anos 60, com a de hoje em dia. As crianças, os anos 80, com as crianças de hoje em dia. Estão avançadas. Coisas que antes a gente demorava dias, tempo para aprender, para associar, hoje as crianças já sabem, né? Hoje em dia já tem crianças que já nascem já sabendo de muita coisa. Claro que é uma criança, não vai associar uma coisa com a outra, mas a gente vê um avanço muito grande. Então, são novos tempos. Então, a cada novos tempos, novas épocas, novas eras, são novos ensinamentos, novos jeitos de se ensinar e de se aprender também, né? Então, como bem a irmã falou, antigamente, um doutor da lei, um doutor do conhecimento, não compreendeu a reencarnação. E Cristo respeitou isso. A prova é essa, que ele enviou o Espiritismo, enviou novos ensinamentos para que a gente fosse aprendendo o que é a realidade espiritual, que todos nós somos espíritos, né? Então, a gente volta, sim, para o corpo, a gente volta, sim, para a matéria, mas não com o mesmo corpo, mas sim com um novo corpo. E a cada novo corpo, como bem a irmã falou, são novas situações, novas realidades, mas o espírito é o mesmo, né? Então, meus irmãos, era mais ou menos isso que a gente queria trazer para vocês e que espero que tenha dado tudo certo, tanto para os nossos irmãos encarnados, como para os irmãos desencarnados, que não é porque eles estão estão no mundo espiritual que não são menos merecedores do que a gente. Todos nós somos merecedores desse entendimento, né? O amparo vem para todos, né? Então, os espíritos que estão aqui conosco, seja aí no centro, seja em nossos lares, em volta de nós, muito obrigado por cada um estar junto de nós, porque estamos juntos, né? Não é porque a gente está na matéria que a gente é melhor do que ninguém. Nós somos iguais, apenas nós estamos na matéria. Mas um dia, hoje, amanhã,
né? Ninguém sabe quando e nem como a gente volta para o mundo espiritual. E aí, será que a gente está preparado para, quando acordar no mundo espiritual, entender que já não está mais reencarnado? Entender que não vai ressuscitar, voltar para o corpo, mesmo que a gente queira, force, e não vai voltar para o corpo, porque a ressurreição não existe, né? A gente tem que se entender, e tem que compreender e se preparar para acordar no mundo espiritual. Então, esse tema foi muito útil, eu acredito, porque acaba sendo uma base para a gente entender muita coisa em nossas vidas. Por que que nós estamos assim hoje? Né, Nacilda? Muito obrigado, minha irmã, mais uma vez, pelo seu empenho, pelo seu carinho. Eu vou passar a palavra para você, para que você possa fazer o encerramento. Nacilda, ativa o seu áudio. Sim, está desligado. Bem, meus irmãos, é justamente com alegria que estamos aqui agradecendo a Deus, ao nosso Pai Celestial, a nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Mãe Maria Santíssima e toda a Irmandade Espiritual, Ismael Ramos das Neves, por essas bênçãos divinas desta noite, por esses esclarecimentos, por esse entendimento. E graças a Deus, tudo acontece com a permissão de Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai querido. E que desejo a todos uma noite de paz. Um ótimo final de semana. Uma semana de muitas bênçãos e realizações no caminho de vocês, meus irmãos. Que ao sair desta casa, que possam retornar aos seus lares, levando com vocês a certeza que vai sair melhor do que entrou. E as nossas irmãs, nossos irmãos que estão aqui na sala virtual, que entraram nesta sala, que com certeza a assistência está sendo dada, vai sair melhor do que quando chegou. E que todos neste momento, nesta corrente de luz, de vibração positiva, todos estão sendo assistidos. Todos estão sendo assistidos em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que louvado seja o nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Que Jesus nos abençoe e que Nossa Senhora nos ilumine. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, por mais uma vez essa oportunidade de poder servir, de poder aprender com todos. Assim seja. Que assim seja e assim será. Uma ótima noite a todos. E, se Deus quiser, até o próximo encontro. Um abraço. Deus quiser. Boa noite.